Já começou. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende da localização e do horário. Quero falar de casamento, quero falar de casamento na conservatória, casamento na igreja. Quero falar de onde é que, segundo o que eu vi e aprendi, de onde é que vem essa coisa de casamento. Pronto, casamento na Bíblia, Jesus disse... no princípio fez Deus o homem e a mulher. Aliás, Jesus recitou aquilo que foi escrito por Moisés no livro de Gênesis. Moisés escreveu, mas quem é o autor é Deus. É o que nós queremos, é o que nós vemos, é o que nós sabemos, experimentamos. E Jesus fez-nos lembrar, no princípio criou Deus o homem e a mulher à sua imagem. O que Deus uniu não separa o homem. Jesus falou isto acerca do divórcio. Quer dizer que casamentos existiram desde o princípio. Jesus também disse que no reino dos céus os homens não se dão em casamento nem se casam. Porque os fariseus lá, os doutores, os hipócritas, os filhos lá, hoje seriam quem? Seriam deputados ou ministros ou coisa do género. Quando queriam apanhar, faz conta assim, num debate na televisão, Jesus vinha falar, aparecia lá um deputado, aparecia lá um psicólogo, aparecia lá um médico, aparecia lá um advogado, aparecia lá um escritor famoso e tal, e começavam a massacrar. Então, quando lhe perguntaram acerca do divórcio, fizeram-lhe uma rasteira. Perguntaram: um homem morreu sem deixar filhos, a viúva casou com o irmão, porque é uma tradição, é uma lei de Moisés. Se o meu irmão morrer sem deixar filhos à esposa, eu sou obrigado a casar com a mulher dele. Mesmo que eu já tenha mulher, quer dizer, pronto. Então eles disseram: casou, morreu, não fez filhos, casou com o irmão, morreu outra vez aquele irmão, sem deixar filhos, casou com o outro. Ao fim de casar com os 6 irmãos, que morreram todos, depois perguntaram a Jesus: no céu, ela vai ser esposa de quem? Jesus respondeu-lhes: vocês erram, nem conhecem as Escrituras, porque no reino de Deus, os homens não se casam nem se dão em casamento, serão como os anjos. Isto é um mistério, eu não sei entender isso, portanto nem vale a pena entrar nesse assunto, porque tem a ver com anjos, tem a ver com reino de Deus, tem a ver com o porvir. Não, vamos falar do presente. No presente, Jesus também ensinou: o homem que se divorciar da sua mulher para casar com outra, comete adultério. A mulher divorciada, se o ex-marido estiver em vida e casar com outro homem, comete adultério. O homem que casar com ela também comete adultério. Pronto, é muito adultério. Isso é acerca do divórcio, mas vamos falar acerca do casamento. Jesus, o primeiro milagre foi num casamento. Fica lá quieto. Jesus, o primeiro milagre foi num casamento. Já vai em quanto? 3 minutos. Vamos ver se conseguimos resumir. Foi num casamento, portanto já havia casamentos. Mas na Bíblia nós não vemos nenhum casamento feito nem por pastor, nem por juiz, nem por ministro, nem por sacerdote, nem por padre, nem por conservador, nem por notário, nem por coisa nenhuma dessas. Na Bíblia só sabemos que fulano tomou Cicrana como mulher, fulano tomou não sei onde como esposa. E sabemos que Jesus estava num casamento, quer dizer, havia casamentos, havia qualquer coisa, havia uma festa, pelo menos. Aqui em Angola, na África, por exemplo, os muçulmanos, quando casam, não vai lá nenhum padre, nem nenhum sacerdote, nem nenhum juiz, nem nenhum ministro. Pronto, assim nos países africanos, não sei se nos países árabes é assim. Mas de onde é que vem essa tradição de dizer casar diante de Deus, casar diante dos homens, tem que casar na igreja para ser diante de Deus, tem que casar na conservatória para ser diante dos homens? Na Europa, de onde vem esta tradição? Porque na África não era assim. Na África o casamento é muito mais bíblico, porque é um acordo entre as duas famílias. Quer dizer, isso é os casamentos arranjados, mas também é os que não são arranjados. O casal conhece, são noivos, e depois ele chama a família dele, ela chama a família dela, e unem-se e combinam e depois fazem a festa do pedido, que no fundo é o casamento. Eu acho que é mais forte do que a cerimónia europeia do casamento, porque nós temos que casar diante de Deus e diante dos homens, e é assim que nos ensinam nas igrejas. As próprias igrejas vêm com estas doutrinas: não, tem que casar diante de Deus, tem que casar diante dos homens. Na Europa, há 1000 e tal anos atrás,
Aquilo era o chamado feudalismo. Havia um senhor num castelo, havia o povo que vivia à volta daquele castelo, trabalhavam todos como espécie de escravos, pronto, como empregados, como assalariados. Nem assalariados, trabalhavam para o dono do castelo, nas terras dele, e havia o clero, havia uma igreja. O clero e o senhor do castelo, os dois, espera, assim vai fazer coisa. O clero e a nobreza trabalhavam com... Eu, se fosse do povo e quisesse casar com uma mulher, tinha que pedir autorização ao dono do castelo. E muitas das vezes o dono do castelo ainda ia tirar a virgindade, ia testar se a mulher que eu vou casar nunca tinha, se ela era virgem. Até há um filme famoso que é o Braveheart, com o Mel Gibson, que foca isto. Quando foi lá a luta da independência da Escócia, foi porque o Mel Gibson queria casar com a namorada e veio o dono do castelo e é que tinha que tirar a virgindade. Isto não acontecia na Europa toda, como é óbvio, mas o espírito era mais ou menos este. Tinhas que ter autorização do dono do castelo para casar, daí o casamento na conservatória, e tinhas que ter autorização do clero para casar, porque o clero trabalhava em conjunto com a nobreza para oprimir o povo. Então, quer dizer, a igreja era cúmplice com os nobres para oprimirem o povo. E é daí que vem essa tradição. Casar na conservatória, com autorização do juiz, para ficar lá o registro, é uma tradição... agora o telefone... vai tocar de novo, provavelmente, mas já vai vibrar. É uma tradição que vem principalmente vem da Europa, não sei como é que é na China, no Japão, na Índia, não sei como é que era nos índios sul-americanos, nos índios norte-americanos. Bom, eu acho que eu vou mesmo, a meio do vídeo, vou atender uma chamada, vou pôr o vídeo aqui em pausa, se isto dá para pôr em pausa, não dá. Alô? Nunes? Alô? Acho que ele não sabe perceber que ligou para mim. Ele vai ficar aqui assim. Estava quieto, estás a ver? Estou a querer fazer um vídeo sério e tu estás a fazer palermas tipo uma criança. Estás-me a estragar o vídeo, assim vais-me obrigar a editar o vídeo, fazer uma edição para cortar essa parte toda. Está bem, sei lá daí, vai, senta-te lá ali, mas é. Por causa desse vídeo vai barulho. Então, no fundo era só isto que eu queria dizer. Essa tradição do casou diante de Deus, casou diante dos homens, é uma fantasia. Porque os homens, quando Jesus disse o que Deus uniu não separa o homem, quer dizer, evitar o divórcio, portanto, o que Deus uniu não é porque um pastor ou um padre uniu, nem é porque um notário, um conservador assinou e com testemunhas e não sei o que, isso não é Deus que uniu. Isso, o verdadeiro casamento diante dos homens é o casamento tradicional, que é o pedido. Esse é o casamento diante dos homens, são as famílias, são as pessoas que estão ali a ver, não, estes dois vão se juntar e tal, vão viver não sei onde. Esse é o verdadeiro casamento diante dos homens. E o verdadeiro casamento diante de Deus não é porque é um padre, ou um clero, ou um bispo, ou um cardeal a assinar lá para ficar registado. Não, o verdadeiro casamento diante de Deus é entre o casal e Deus. Adão e Eva, qual foi o ministro que lá estava, o conservador? Muita gente que diz e responde, não, foi Deus, Deus é que os casou. Está bem, então prontos. Quando o rei David, andava tipo foragido, a esconder-se do rei Saul, ele, naquelas idas e vindas dele, entre guerras e entre ter-se escondido no meio dos filisteus, não sei o quê, ele tomou pelo menos umas 3 ou 4 esposas. Sim. Nessas idas e vindas. Quem é que o casou? Se ele não andava acompanhado por nenhum padre, nem nenhum juiz, nem nada. Quer dizer, o verdadeiro casamento diante de Deus é entre o homem, a mulher e Deus. O que Deus uniu, porque Jesus disse, e unir-se numa só carne, uniram-se numa só carne, é o ato sexual. E então, o que é o santo sacerdócio? Qual o santo sacerdócio? Espera, isso é outro tema. Na Igreja Católica é um sacramento, quer dizer, okay. O casamento é mais um sacramento. Mas, olha, por acaso a Igreja Católica tem uma coisa muito boa, que é, eles seguem muito à risca aquele mandamento de Jesus de não se divorciarem, é adultério, casar. Sim. Uma mulher divorciada com o marido ainda em vida, ou um homem divorciado com a mulher ainda em vida,
A Igreja Católica não aceita casar de novo. Não aceita. Mas um amigo meu diz que se pagares lá uma multa, já consegues, mas não sei se é verdade. Não é. Bom, isto já fez 10 minutos, está na hora. Ok, muito obrigado, tchau.